Boa noite. Dando início à nossa reunião, peço ao segundo secretário, José Segundo Faria, que proceda a chamada. Antônio Fernando Gomes. Antônio Fernando Gomes. Presente. Fábio Henrique Novaes Ferreira. Presente. Gilvan Antônio da Silva. Presente. João Lúcio de Matos. Presente. João Marcos Macedo Silveira. Ausência ficada. José Segundo Faria, presente. José Wellington da Silva. Presente. Shirley Elaine Gonçalves. Presente. Wender José de Oliveira. Presente. Por haver número legal, em nome do povo de Piuí e sob a proteção de Deus, declara aberta a 8ª sessão extraordinária neste dia 7 de outubro de 2025. Convidamos aqui o Vilmar Rosana Borges, representante do setor de contabilidade e finanças da prefeitura, e o doutor Davi Cândido, também o jurídico representante jurídico da prefeitura de Piuí. A Câmara Municipal de Piuí, nessa sessão extraordinária de audiência pública, receberá a participação da população pelos canais eletrônicos, Facebook, e-mail e WhatsApp, bem como por documento escrito protocolizado nesta casa até dia 14 de outubro de 2025. Peço ao secretário, ao segundo secretário José Segundo Faria, que faça a leitura do expediente recebido e expedido. Ofícios número 489 a 497, 2025, de autoria do presidente da Comissão de Finanças e Orçamento, convidando os endereçados a bar relacionados para participarem da audiência pública a ser realizada no dia 7 de outubro de 2025, para discussão do projeto de lei 52/2025, que estima a receita e fixa a despesa do município para exercício 2026, Lei Orçamentária Anual, LOA, e do projeto de lei 53/2025, que dispõe sobre o Plano Plurianual de Governo do Município para o quadriênio 26-29 PPA. Prefeito Municipal, Dr. Paulo César Vaz, diretor do Serviço Autônomo de Água e Esgoto, SAAI Piuí, representantes legais das entidades do município, Rádio Piuí FM 104.3, Rádio Onda Oeste FM, Rádio Alto 87.9 FM, Piuí na TV, Jornal Alto São Francisco, Jornal Ponto, Jornal Folha da Manhã. Edital de convocação para a 8ª sessão extraordinária. Em cumprimento ao regimento interno, artigo 5º, parágrafo 2º, a Câmara deliberará exclusivamente sobre a matéria objeto da convocação. Essa audiência pública destina-se à análise, discussão e recebimento de sugestões da população e organizações da sociedade civil, referências às propostas do projeto de lei número 52/2025, que estima a receita e fixa a despesa do município para o exercício 2026, Lei Orçamentária Anual, a LOA, e projeto de lei número 53/2025, que dispõe sobre o Plano Plurianual de Governo do Município para o quadriênio 2026-2029, PPA, enviadas pelo Poder Executivo Municipal para apreciação dos vereadores. Neste momento, passo a palavra ao presidente da Comissão de Finanças e Orçamento, Gilvan Antônio da Silva, que conduzirá os trabalhos. Boa noite a todos. O objetivo dessa audiência pública é a apresentação do projeto de lei referente à Lei Orçamentária Anual para 2026 e o Plano Plurianual de Governo do Município para o quadriênio 2026-2029. Conforme o senhor presidente já informou, todas as pessoas poderão apresentar suas opiniões, esclarecer suas dúvidas e ouvir as respostas das autoridades presentes de forma virtual presencial. Salientamos que essa audiência é um processo de transparência que visa sempre dar oportunidade aos cidadãos de exporem suas reivindicações no âmbito do controle da administração pública. Convido o senhor Vilmar Rosana Borges para esclarecimentos e sanar dúvidas sobre os projetos referentes
à LOA 2026 e ao PPA 2026-2029. Na oportunidade, agradeço a presença do Dr. Davi Cândido, representante do Departamento Jurídico da Prefeitura Municipal. Muito obrigado pela presença. Boa noite a todos. Mais uma vez estamos aqui, né, para passar para vocês com relação aos projetos de lei que estão em discussão, o PPA, que é, como já foi dito, o município apresenta suas metas, as suas conjunto de obras políticas públicas para o triênio, para o quadriênio, né, de 2026 a 2029. Em 2026, nós apresentamos o PPA com suas metas e juntamente já com o orçamento para esse ano, né, no valor de 210 milhões de reais. Para 2027, o PPA está estipulado em 221 milhões 601 mil. 2028, 231 milhões 993 mil. E 2029, 244 milhões 012. Isso é uma projeção com relação às políticas, né, com a campanha, com o desenrolar da gestão do prefeito, né, que ele tem que apresentar de 2026 até 2029 todas as metas para execução do PPA. Depois a gente encaminha a LDO, que a LDO já traz essas metas que estão lá vinculadas no PPA, no caso para 2026. Esse projeto de lei foi enviado em abril, por consequências de definições em leis, né? Só que na época, esse projeto veio sem as prioridades para o orçamento de 2026. Agora nós estamos apresentando também essas metas para o orçamento de 26 e também, ao mesmo tempo, estamos apresentando também o projeto de lei orçamentária, que define a lei orçamentária para 2026, no valor de 210 milhões. Nesse projeto de lei orçamentária, foram inclusos todas aquelas planos, ações, discutidas preliminarmente, juntamente com o prefeito, com os secretários, tudo que está se programando para fazer em 2026. Nesse projeto de lei está incluso a previsão de aumento de pessoal, da recomposição de índice de aumento de pessoal, já está incluso as subvenções sociais, e depois o Davi pode falar sobre isso, e os limites condicionais também, que são os gastos com educação, com saúde, o gasto com o Fundeb, que são os limites condicionais, está tudo incluído no orçamento para 2026. Como eu estou vendo aqui, já teve até o parecer da comissão, os pareceres jurídicos, parecer contábil, que foi feita uma análise nessa proposta apresentada, e agora cabe, nesse momento, alguma sugestão, alguma proposta que possa vir ser inserido nessa proposta orçamentária através de emendas, através de alguma indicação. Lembrando também que nessa proposta, 210 milhões, já está incluído a reserva de emendas parlamentares. Eu tenho até o valor. No 264 mil para cada vereador. No total,
já está incluído nesses 210 milhões uma reserva de emendas parlamentares de 2.375.000, que são destinadas pelos vereadores para cada um, que vão de acordo com a definição de cada um. Essas emendas vão ser propostas e vão ser votadas para que seja alterada na proposta orçamentária de 2026. Como eu falei, os gastos pessoal estão assegurados, os gastos de entidades, os gastos com direitos constitucionais, e, no mais, é agora, igual falei, esperar alguma proposta, alguma indicação para que seja crescido nessa proposta antes da votação que vai ocorrer. Eu acredito que vocês têm até final do ano, né? Até final de dezembro para ser votada essa proposta. Então, agora, no meu modo de pensar, é a hora da participação popular, né? Da população do público, na indicação de algumas sugestões, de alguma proposta que possa ser inserido na lei para 2026. E, consequentemente, alterando-se também nas prioridades da LDO. O PPA, como eu disse, já está proposto para 2026 a 2029, então, no momento, nós temos alguma coisa que possa fazer com relação a 2026, certo? E nós estamos, se precisar de mais algum esclarecimento, mais alguma ajuda, nós estamos à disposição. Neste momento, peço ao secretário José Segundo Faria que faça chamado dos cidadãos inscritos para fazer uso da palavra. Uma boa noite a todos. É um momento muito importante essa discussão orçamentária plurianual, porque vai determinar o orçamento para os próximos 4 anos, né? E que todas as LOAs que vão haver anualmente dependem do PPA, né? Então, a ADAP não poderia fugir a esse compromisso de vir aqui reiterar as suas posições em defesa do meio ambiente, né? Trazendo, por exemplo, esse quadro aí, os senhores já os têm, os 2 quadros que nós trouxemos por ocasião, que está lá no caderno, por ocasião da reunião que tivemos lá no plenarinho, né, convocados por essa casa, e que nós tivemos aqui com a presença do secretário do Meio Ambiente e do Eduardo Nascimento, que é o engenheiro. A importância Obrigada. A importância de um orçamento de acordo no âmbito municipal, dos recursos municipais, acrescenta-se a necessidade de se buscar recursos provenientes do governo federal, que o município que cumpre as suas regras tem direito. Então, a começar por 2026, a mudança, segundo a reforma tributária, não vai haver mais esse nome, que vai gradativamente mudar de ICMS para IBS, que é Imposto sobre Bens e Serviços. E dentro dessa cota dos municípios de 25%, a parte o ICMS ecológico
serão 5%. E isso é muito representante, 5%, dentro dessa cota de 25%. Pode passar, Felipe, por favor. Não, está faltando uma aí. Pode voltar. Então, está faltando. Mas não tem problema, não. Pode passar para a segunda. Esse. Ó, esse primeiro aí. Isso. ICMS repassado aos municípios. ICMS ecológico, que é o novo que vai ser, mas vai ser o IBS ecológico, né? Então, serão destinadas 2,5% às UCs, unidades de conservação, e nós temos uma APA hábil para trazer recursos para o município. Temos um Parque da Mina, se devidamente registrado e trazido dentro dos conformes ambientais, também será outro ativo ambiental que nós temos. Tem a cota de 2,5% para os mananciais. Então, há todo uma benesse a ser trazida e acrescentada ao orçamento municipal. Pode passar, por favor. Nós já temos uma lei muito boa. Pode passar, por favor. Não é isso, não. Esse aí, a primeira página daí. Essa aí é a página da lei que foi um legado da gestão. Isso, a Lei 244 de 2019, que é da gestão DECO, e que nos deixou essa lei que é perfeita. Ela gere as necessidades ambientais de uma forma geral. Cria o CODEMA e diversos. Pode baixar mais um pouquinho. E cria o Fundo Municipal do Meio Ambiente, que é onde vão ser carregados todos esses recursos. Então, está aí, ó, a criação do Fundo Municipal do Meio Ambiente. Pode passar. E essa aí. Essa fonte aí, dessa tabela, é da Fundação João Pinheiro, em que a gente vê que o município recebeu zero pela conservação, mas pelo saneamento recebeu 104 milhões de reais de janeiro a agosto. Esse montante, possivelmente, nós não temos esse esclarecimento, ele deve ter sido carreado para o Fundo Municipal do Meio Ambiente. Só falou 104 milhões, 104 mil. 104 mil, desculpe. Não, 104 mil, impossível, 104 milhões. Obrigada, viu, presidente? Então, eu gostaria de deixar aqui para vocês um questionamento. Nós vamos começar por um ponto positivo. O município de Piuí já está cadastrado no SINIR, Sistema Nacional de Informações sobre a Gestão dos Resíduos Sólidos. Essa pesquisa eu fiz ontem, diferentemente da pesquisa que fizemos em 2023, com a resposta negativa do órgão. Naquela época, Piuí não tinha um plano de gerenciamento de saneamento. O Eduardo nos esclareceu naquela reunião nossa lá, Fernando, que realmente ficou um tempo sem estar relacionado lá no CENIR. Ponto para a prefeitura, pronto para a administração, porque agora nós temos um cadastro. Mas, ponto para a administração, mas, concretamente, como estão sendo manejados os resíduos sólidos no município? Já se criou
o PMGIRS, Plano Municipal de Gestão Integrada dos Resíduos Sólidos, porque ainda não foi incrementada a conscientização e a coleta eficiente dos resíduos sólidos. Como está a destinação do lixo para o aterro sanitário de Bambuí? Somente rejeitos e o lixo misturado? Ou que se vê nas caçambas recolhedoras, para onde vão? Então, essa é uma falta de transparência na publicidade do Executivo, que tem por obrigação constitucional mostrar para a população aquilo que é feito, o destino daquele dinheiro que foi aportado para o município. Então, a gente fica numa posição parecendo que só do contra. Eu acho que nós criamos, sem querer, uma disputa com o Executivo na ocasião da questão da mineração. E não é isso que a gente quer. A gente quer compor. Nós queremos compor com o Executivo. Mas, dessa forma, não há nenhuma ressonância do Executivo a respeito das nossas sugestões. Então, eu acho que esse momento é um momento importante, porque nós estamos discutindo aqui um orçamento que é para 4 anos. E o meio ambiente já passou da hora de estar presente na pauta municipal, porque para essa administração não existe meio ambiente. Está sendo, tem medidas que estão sendo... É o sinal para parar? Não. Medidas estão sendo implementadas pelo prefeito na questão da condução das águas pluviais. Mas isso aí não é só isso, numa adaptação das cidades, isso aí é a coisa que se faz depois de não ter feito nada a respeito. Porque essa canalização toda jogada no córrego, ela vai trazer a jusante problemas de inundação, de desbarrancamento do próprio córrego. Então, a adaptação pede mais permeabilização das águas. Nós já apresentamos lá na ocasião lá aquilo lá, Lúcia, me ajuda aí, que foi lá no IFMF, que foi feito pelo... Não, que foi feito lá pelo... Me fala aí, conferência. Nós já apresentamos todas as sugestões com gramado em vez de cimento, então uma porção de coisa, mas nada é levado em consideração. Então, eu agradeço a atenção e Deus queira que a gente possa colocar o meio ambiente na pauta dessa administração. Muito obrigada. Muito obrigado, doutora Carmen Lúcia, pelas palavras. Deixo aberto. Teve mais algum cidadão inscrito? Não. Senhores vereadores, nesse momento, eu fico olhando para esse auditório, nesse ponto, e reforça mais a minha questão que eu vim trazer aqui, a cultura. Nós não temos uma cultura de troca, de participação. É frustrante ver isso, essa falta de participação. Então, assim, o tema que me trouxe é justamente a cultura, e isso ainda me fortalece mais ainda nos meus argumentos. Enquanto a gente não fizer buscar uma comunidade mais integrada, uma sociedade mais justa, onde pessoas que estão na liderança estão ali para nos representar, mas como que vão nos representar se a gente não participa? Então, eu entendo que é necessário a gente ter um olhar maior para a cultura. E
ter uma abrangência maior, que a cultura, ela está o quê? Ela está trazendo, ela faz um elo entre todos os setores, educação, saúde, meio ambiente. Através da cultura, das artes, a gente consegue fazer uma mobilização do povo, fazer rodas de conversas, para trabalhar temas assim como fizemos esses dias, no tema ligado à situação de vulnerabilidade da mulher, temas ligados às questões dos negros, de várias coisas. Enquanto a gente não tiver um olhar maior e uma percepção do quanto a cultura é importante para a nossa sociedade, para a nossa comunidade, a gente vai estar dando morro em ponta de faca, porque as pessoas não vão estar participando e fazendo acontecer. Em questão, inclusive, vamos supor, só no meio ambiente, se não tiver a cultura para a gente fazer com que o povo tenha capacidade de olhar e saber que ele faz parte do processo, que ele é parte integrante para que todas as políticas de preservação, seja de compostagem, seja de separação do lixo, isso aí é cultura. A cultura é do povo empoderando, o povo participando. Me chama a atenção pensar que numa cidade como a nossa, nós estamos com uma pessoa, um secretário administrando cultura, turismo, eu não sei se esportes, e isso, se considerar a relevância dos setores, que no caso que a gente já tem um turismo que é importante para nós e esse setor, a cultura muitas vezes vem sendo negligenciada. Então, assim, é difícil pensar que um secretário ou pessoas que estão ali na administração estão divididas em setores tão importantes. Então, o que eu queria pedir é que, quando é elaborada, é distribuída as verbas, eu entendo muito pouco sobre isso, que tenham mais atenção com relação, assim, onde vai cair isso? E esse recurso? Quem está lidando com esse recurso, será que não está sendo sobrecarregado para ter que lidar com várias secretarias? Como que se a pessoa tiver tendo que atribuições que vai além das possibilidades dela fazer um bom trabalho, como que ela vai poder usar a cultura como uma forma de crescimento e evolução do povo? Então, se a gente não atentar para isso, para a importância e relevância da nossa cultura, a gente vai estar dando 2 passos para frente, 1 passo para trás, porque vocês também vão estar atuando sozinhos. Quantas vezes vocês querem a participação do povo, junto de alguma ação que é necessário o povo participar, e isso vem com a cultura. É a cultura do povo saber que tem que integrar, que tem que participar. Então, eu gostaria que vocês tivessem uma atenção para essa área, considerando que isso pode nos ajudar na educação, pode nos ajudar na saúde. Todo o trabalho que eu venho fazendo, eu venho pensando, eu sempre penso nessa questão da sociedade, da comunidade num todo. Se a gente tiver a participação da comunidade, tudo vai fluir de uma forma muito mais intensa. Mas mudança de consciência é a mais difícil de ser atingida. Até para a gente fazer uma coleta seletiva, resolver uma coleta seletiva, ou uma separação do lixo orgânico, nós precisamos ter cultura para o povo compreender a importância da participação dele. Eu agradeço e peço que vocês tenham uma atenção específica, principalmente pelo fato que a nossa cultura está dentro de uma secretaria de alguém que a gente já sente que está tendo uma sobrecarga e uma capacidade de lidar de uma forma que possa acrescentar mais para a nossa cidade. Muito obrigada. Muito obrigado pelas palavras. Deixa aberta a palavra ao cidadão.
Suas reivindicações serão analisadas por esta Casa e dentro das possibilidades legais adequadas ao projeto de lei número 52/2025, que estima a receita fixa, a despesa do município para o exercício 2026, a Lei Orçamentária Anual, a LOA, o projeto de lei número 53/2025, que dispõe sobre o plano plurianual do governo do município para o quadriênio 2026-2029. Doutora Carmen Lúcia, a senhora protocolou as perguntas aqui, será repassado à Casa para ser encaminhado, tá? Tudo bem? Neste momento, deixo a palavra livre aos vereadores que queiram fazer uso dela. Em primeiro lugar, agradecer a colega aí por ter me cedido, porque eu tenho que tomar uma injeção agora há pouco, Chile, por isso. É só alguns posicionamentos que eu coloquei aqui, Vilmar. A minha preocupação, nós participamos esse ano aí de algumas conferências e percebemos que algumas demandas surgidas nas conferências demonstram que não há participação do secretariado no planejamento, no orçamento. Então, uma pergunta é a seguinte: na elaboração do PPA e da LOA, se houve a participação do secretariado? Você já falou aí, passando, mas fica aqui meu questionamento. Outra preocupação minha é com relação a... Nós estamos num momento de crise econômica e de passagem até para uma reforma tributária. E nós estamos prevendo um planejamento para 4 anos, se nós ainda não temos conhecimento real daquilo que vai acontecer no futuro. E o que nós sabemos é o seguinte: o próprio Tribunal de Contas, ele cobra do gestor, ele cobra de vocês da área de contabilidade, que o orçamento seja feito o mais próximo possível da realidade. Eu sei que, infelizmente, faço essa colocação que eu acabei de fazer com relação até mesmo da reforma, uma coisa que fica fora. Então, a gente fica realmente perdido nesse sentido. Outra pergunta que eu tenho é: qual a previsão de gastos com a criação de 2 novos cargos, de 2 novas secretarias e com provável concurso? Você falou aí que também já está sendo previsto. Mas fica aqui a pergunta mais importante: tem previsão de valorização do servidor público para esses próximos anos? Porque nós temos visto aí que o servidor público, o poder aquisitivo nosso, servidor público, ele vem perdendo a cada ano. E a pergunta que fica é o seguinte: tem essa preocupação no orçamento e no plano plurianual com relação à valorização do servidor público ou a recomposição do salário deles, que não seja só em cima do índice do IPCA ou outro índice? Então, esses são os meus questionamentos. Obrigado, Shirley. Fernando, vamos por parte, né? Primeiro, você perguntou sobre a participação do secretariado. A gente tem uma participação, sim, mas assim, bem moderada, porque basicamente a gente inclui na proposta, a gente faz primeiro uma reunião com o prefeito e ele passa para a gente aquilo de novidade que ele tem para o ano seguinte, ok? Agora, essa reunião que a gente faz com o prefeito e ele passa para a gente aquelas obras, aquelas ações novas que ele quer que inclua no orçamento, ele passa para a gente, mas com isso ele já fez uma reunião com o secretário deles, já expôs cada um o que ele pretende fazer. Então, assim, a participação existe, mas é bem definida a cargo do prefeito, ele que, juntamente com o secretário, que ele faz essas indicações dessas ações novas que vão ter, e também com o que ele tem de recurso já previamente apalavrado na União, no Estado, para que se faça a inclusão no orçamento, ok? Com relação a gasto de pessoal, nós colocamos também tanto
a recomposição salarial, quanto também um percentual de 5% de aumento caso ocorra e o município ter condições de apresentar aquela valorização profissional. E com relação à secretaria, foi criada uma secretaria nova, que é a Secretaria do Segurança Pública. Foi criado para 2026 uma secretaria nova, a Secretaria de Segurança Pública. Eu estou olhando aqui qual que é o valor dessa secretaria. Só um minuto. 1 milhão. 1 milhão. Aqui, ó, já achei. R$ 1 milhão, ô Fernando. Secretaria Municipal de Segurança Pública. É uma secretaria que foi criada para ter início a sua vigência a partir do exercício 2026. Tá certo? E com relação, você falou a valores de orçamento, a gente leva-se em conta os 3 últimos exercícios, tá certo? A receita arrecadada dos 3 últimos exercícios, com a projeção de crescimento do INPC para os anos anteriores. Você pode verificar aí na nossa programação orçamentária, por exemplo, o ano passado o orçamento foi de 190 milhões. Nós vamos arrecadar mais do que 190 milhões. Quer dizer, a gente procura dentro do possível sempre fazer um orçamento enxuto para a gente não ter problema exatamente com fiscalização do Tribunal de Contas. Sempre, na medida do possível, a gente faz um orçamento dentro da realidade e para a gente também depois não ter como explicar o não cumprimento de arrecadação. Ok? Gostaria aqui de estar passando a presença do vereador João Marques, chegou, né? E da senhora Nilzair pelas palavras, né? Que usou a palavra tribuna. Algum vereador mais queira fazer uso da palavra? Senhor presidente, senhores vereadores, senhores contador, senhor Vilmar, senhor Flávio, o assessor jurídico do Executivo, doutor Davi, nosso presidente e demais representantes, tanto do Executivo quanto do Legislativo, além dos servidores municipais que hoje estão aqui, servidores da casa. Em primeiro lugar, eu quero destacar a importância deste momento democrático de discussão de lei. Infelizmente, como a Nilzair diz, a casa vazia. Pode ter certeza, Nilzair, que esse sentimento que você tem é o mesmo que nós temos. Você lembra, nas ocasiões das nossas sessões, quando precisávamos da participação da população, na ocasião da nossa APA, que era um assunto que estava na nossa carne, no nosso sangue vibrante, e mesmo assim, entre o próprio grupo, nós tínhamos dificuldade de trazer o pessoal. Então, infelizmente, por mais que os setores divulgam, a Câmara divulga que vai ter audiência pública hoje, como vocês mesmos receberam, infelizmente, parece que a população não tem esse interesse, assim dizendo. Bom, senhores, como vereadora comprometida com a situação do meio ambiente, com a qualidade de vida dos piauienses, eu venho apresentar alguns questionamentos que eu considero fundamentais diante dos desafios que já enfrentamos. Dentro do eixo ambiental, eu gostaria de saber qual é o valor destinado na Lei Orçamentária Anual para a execução de políticas ambientais em nosso município, especialmente para a preservação das nascentes, reflorestamento e combate à degradação ambiental. Este é um questionamento. Posso fazer todos? Depois você responde? Se você quiser que eu vou respondendo, esse aí eu já posso responder. Então, o primeiro. Com relação ao meio ambiente, gestão ambiental, nós temos previsto R$ 3.515.500. Ok, temos isso previsto. Então, há previsão orçamentária específica, então.
Exato. para manutenção e fortalecimento, no caso Do meio da ambiente. área de preservação ambiental Serras e Águas de Piuí, considerando a sua importância vital para o abastecimento hídrico da cidade, tem algo já no plano para fomentação, preservação no caso desta APA? Desses 3.515.000 já está tudo incluso. E eu te falo também o seguinte, o SAAI também tem previsão de gastos no meio ambiente, só que eu não sei, posso olhar para você, mas não sei quanto que é. Porque, assim, a APA foi aprovada, ainda bem, né? Mas ainda tem muita coisa que precisa ser feita ali, até para que possamos receber recursos. Senão a gente não acaba não recebendo, né? Então, quanto mais apresentarmos ações que vêm em encontro à necessidade, mais ainda receberemos recursos, não é assim? Isso. Bom, e o outro questionamento, eu gostaria de saber se a Secretaria de Meio Ambiente dispõe nesta LOA de estrutura técnica e financeira adequada para fiscalizar atividades que colocam em risco nossas áreas de preservação, como o desmatamento e a mineração irregular? O orçamento existe. Agora, o pessoal técnico, aí eu já não posso te dizer, mas a previsão orçamentária, nós temos 3.515.000 exatamente para gestão ambiental. Certo. E, por fim, eu pergunto se há previsão, agora essa é a mais importante, de investimento em fontes de energia limpa e sustentável, como, por exemplo, a instalação de energia solar em prédios públicos, uma medida que traria economia aos cofres municipais e reduziria, de certa forma, o impacto ambiental a médio e longo prazo. Você fala da energia. Sim. A fotovoltaica é uma das medidas, né, que podemos ter. Só um minutinho que eu vou olhar para você quanto nós temos aqui de previsão. Chile, energia, 3.550.000 de previsão orçamentária. Eu questiono tudo isso porque nós aprovamos, hoje existe uma área de preservação ambiental. Tá, beleza, foi aprovada. Mas nada depois disso foi feito. E lá nós temos todo um plano estrutural. Então, para a realização de todo esse plano estrutural, é nesses 3 milhões. É nesses 3 milhões. Até para que a gente possa cobrar. E agora, além disso, é o seguinte, o município tem a previsão que ele tenha 30% de suplementação, que se necessário a ser agregado algum valor, isso pode ser retirado de outras áreas, né, desde que disponível, e transformar isso aí. Agora, quando eu falo com você em energia, é tudo que se fala em gestão ambiental e energia. São 3.500.000 para cada um. Mas é no contexto geral, tá? Igual você falou da APA, né? Sim, nós temos a APA, nós temos o Parque da Mina, nós temos a Avenida Ecológica, que ainda está abandonada, né? E vários outros setores. Eu lembro que o Tata Tomé, na época, quando prefeito, ele fez um projeto riquíssimo, maravilhoso, para o corredor ecológico que teríamos, uma passarela ecológica. Esse projeto ficou na prefeitura. Mas tudo bem. Com relação a esse recurso pode ser destinado para isso também? Você fala para... Essas fomentações na área ambiental. Também pode. Tudo que se relaciona a meio ambiente, nós temos uma previsão de 3,5 milhões. Isso dentro já da proposta orçamentária. Mas nada impede desses custos ser ampliado baseado em suplementação. Quer dizer que pode haver uma necessidade de aumentar esse recurso e tem como? E tem como. Bom, agora dentro do eixo saúde, dentro das políticas públicas para pacientes oncológicos,
Eu gostaria também de questionar se a lei orçamentária anual prevê recursos específicos voltados às políticas públicas de apoio aos pacientes oncológicos, especialmente no que diz respeito ao transporte para tratamento fora do domicílio, ao acesso a medicamento, ao acompanhamento psicológico às suas famílias, além daquilo que lhe é de direito, como, por exemplo, a isenção no IPTU para o paciente oncológico. Veja bem, o paciente oncológico, nós até tivemos uma reunião com o pessoal das mulheres de peito aqui, eles continuam pacientes até o final da vida. Não existe cura. Então, eles são paciente oncológico, infelizmente, até o findar, até a passagem deste plano para o outro. Então, o que ocorre? Hoje, nós estamos enfrentando aí uma dificuldade que muitas pacientes têm automaticamente o IPTU já liberado. Outras não, elas têm que ficar lá levando documento, levando papel, protocolando, aquela coisa errada, e muitas das vezes não é aceito, sendo que elas estão indo lá de 6 em 6 meses, fazendo todo aquele acompanhamento, infelizmente, em alguns casos, a hora que dá um ano, pensa que está livre, já não tem, um câncer de uma mama que estava curado, de repente já está na outra, então, ou seja, são pacientes oncológicos. Não existe paciente oncológico curado. Quem dera, né? Seria maravilhoso. Mas, no caso específico para essas pessoas, voltada novamente para as políticas públicas, para paciente oncológico, o que de fato está sendo previsto na LOA? Com relação à saúde, Sheila, se eu for dizer para você especificamente, é trabalhoso, mas o município já faz esse serviço de transporte que você está falando, né? E é o seguinte, com relação à saúde, do orçamento de 210 milhões, nós temos 70 milhões e 100 mil destinados à saúde. Ou seja, desses 70 milhões, 36 milhões e 165 são dos recursos próprios, que são do limite constitucional de 15%. E de recursos de SUS, nós temos 33 milhões e 935 mil. Então, de um orçamento de 210 milhões, nós temos 70 milhões e 100 mil destinados à saúde para atender todos os programas que... Mas esse específico para os pacientes oncológicos? Existe ação específica para isso, mas está dentro desses 70 milhões, tudo... Não precisa ser hoje. Depois você pode me passar o que é específico da oncologia? Uhum. Obrigada. Tranquilo. Gostaria de deixar a palavra aberta também ao Flávio Henrique Borges, ele que é o assessor contábil da Câmara Legislativa de Piuí. Boa noite a todos, boa noite ao público presente. Só para ajudar a ilustrar as dúvidas da nova vereadora. Fala no microfone, por favor. Quando foi falada em energia, Shirley, energia que quis dizer a função energia. O orçamento ele é dividido em várias funções. Função saúde, função educação, função gestão ambiental, função energia. Aí quando se fala energia, foi-se estimado para energia, função energia, 3 milhões e meio. E orçamento, quando a gente fala em orçamento, nível de orçamento, a gente não detalha orçamento a nível manutenção do programa Mulheres Oncológicas, exemplo, por quê? Porque o orçamento ele é geral, manutenção das atividades de saúde, manutenção das atividades de alta complexidade. Flávio, quando você fala dessa forma generalizada, como que nós vamos saber o que de fato vai ser empregado em A ou em B? Está muito generalizado. Mas você não entendeu. É o seguinte que eu quero te dizer. Os projetos e atividades, eles não conseguem ser a nível de separar oncologia, obstetrícia. Você não entendeu o meu questionamento. Eu entendi. Eu perguntei o que está sendo planejado dentro da LOA para os pacientes oncológicos. Tem várias coisas, tem os exames. Sim. Tem exames que são realizados, que são bem mais caros, que às vezes o SUS não cobra. Entendeu? Então eu quero saber o seguinte, há um recurso específico para políticas públicas de pacientes oncológicos? Aí... E se há, depois eu gostaria de ter uma cópia. Simples. Entendi. O que eu quero dizer, Chile, voltando, igual volta lá na energia, que esse nível de detalhamento
no orçamento, depois na execução é que você tem a execução do orçamento. Esse nível de detalhamento de saber o que é oncologia, o que é obstetrícia e todas as... vai detalhando de acordo com o orçamento. Quando se fala que tem um orçamento de 70 milhões, todas as políticas necessárias estão ali, podem ser executadas. Agora, a nível exatidão, temos que perguntar à secretária de saúde para falar o que tem estimado para 2026 com oncologia. Mas o Vilmar acabou de me falar que ali entremeados tem, só que está muito condensado, está misturado com vários outros. Exatamente. Então eu perguntei assim, depois, não precisa ser agora, óbvio, mesmo porque tem 4 minutos para começar outra sessão. Que fosse então, depois ele pode me passar. Eu quero apenas ter uma noção do volume e o que pode ser feito e o que nós vereadores podemos fazer buscando outros recursos. Entendeu agora? Shirley, com relação, por exemplo, a você está falando aí, isso aí é atenção especializada, não é? A atenção especializada, aí que o Flávio falou, você vai a nível de função e subfunção. A função especializada é 302. Esse valor nós temos 18.783.000 para atenção especializada. Agora, dentro, tudo aquilo que for dentro da atenção especializada vai ser atendido dentro dessas rubricas que contém aqui. Entendeu? 18 milhões? 18 milhões para todas as áreas da atenção básica. Isso é só com relação a recursos próprios, tá? Tá. Eu vou olhar para você com relação... Então faz assim, eu não quero atrasar a próxima sessão, mesmo porque tem horário. Eu já te falo, Você me 302 passa. também, do recurso SUS. 22.360.000. 22 milhões de um, 70 milhões de outro. 22 mais 18. Mais 18. Isso é para atenção especializada, que encaixa todos esses procedimentos que você Aí viu. nós já teremos 40 milhões. 22 com 18, 40 milhões. Mas aí toda essa assistência especializada está incluso que dentro dessa subfunção, que é a 302, atenção especializada. Ok, mas eu continuo de novo naquela pergunta. O que de fato vai ser destinado só para a gente saber que políticas que nós podemos fazer? Quantos vereadores aqui a gente faz, às vezes, um projeto X ou Y, mas nós não sabemos se tem recurso para isso. Entendeu? Mais algum vereador queira fazer uso da palavra? Deixa a palavra aberta ao doutor Davi Cândido, representante do Departamento Jurídico da Prefeitura Municipal de Piuí, para fazer uso da palavra. Boa noite a todos, boa noite, vereadores, presidente, pessoa na qual estendo os cumprimentos aos demais vereadores aqui presentes, o Vilmar, colega, né, amigo de prefeitura, ao nosso amigo Flávio, também, né, que é o contador aqui da Câmara, o público aqui presente. Essa reunião, né, da lei orçamentária é muito importante, até mesmo para a gente poder ter quais são as diretrizes que a sociedade cobra da administração pública, para a gente poder estar aqui em reunião, né, nessa reunião pública, nessa audiência pública, colher essas informações, essas demandas e poder trazer para dentro da execução do poder público, né. Muitas dessas questões que foram aqui trazidas, tanto pelo público como pela nobre vereadora Shirley, muitas delas podem ser esclarecidas nos conselhos municipais. Nós temos os conselhos municipais de saúde, temos o Conselho Municipal do Meio Ambiente também, que sim, são demandas que decorrem dentro de uma questão social que podem ser acompanhadas pelos conselhos municipais competentes. Então, são demandas interessantes, de extrema importância. Tivemos aqui, né, aprovada a lei da APA, né, que demanda também da nossa parte muito trabalho nesse sentido, poder regulamentar toda essa estrutura e poder trazer um meio ambiente sustentável para todos nós, que é o que nós todos queremos. Mas, ademais, agradecer, né, a oportunidade e parabenizar os novos vereadores pelo trabalho. Agradecemos a participação de todos nessa audiência pública, em que houve uma participação democrática, oportunizando a população de Piuí a fazer suas reivindicações para as melhorias em nosso município. Neste momento, passa a palavra ao presidente da Casa, senhor José Wellington da Silva, para o encerramento dessa sessão. Não havendo mais nada a tratar, declaro encerrada a sessão. Boa noite a todos.